E aí, pessoal, hoje eu tô vindo aqui fazer um trabalho complicado, porque eu vou indicar pra vocês um livro e uma adaptação, só que essa adaptação ainda não aconteceu, só que eu realmente acredito que vai ser uma das melhores e maiores adaptações de fantasia que nós já vimos na história. Eu tô falando das Crônicas do Matador do Rei. Vocês já devem ter ouvido falar, é uma franquia muito amada, muito querida mesmo pelos fãs, inclusive no Goodreads, que é o maior site, assim, a maior rede social de literatura do mundo. O Nome do Vento tá aí na lista, logo abaixo de alguns livros de Harry Potter, de Game of Thrones e de Senhor dos Anéis, né? Livros muito populares, muito queridos e algumas das maiores adaptações de fantasia que a gente já conheceu até hoje. E é por isso que eu preciso convencer a vocês a, primeiro, ler o livro, segundo, torcer por essa adaptação que já é prometida pra gente desde 2015. Cara, eu passei muito mais tempo do que eu me orgulho de falar, pensando em como era que eu ia fazer essa indicação pra vocês. Por quê? É uma história tão boa, ela é tão especial e ela é tão bem escrita que a gente fica até com peso na consciência, pensando assim, não é possível. Se eu não indicar direito, se eu não falar as coisas certas, as pessoas não vão ler e eu vou ter feito um desserviço para a humanidade. E aí eu cheguei à conclusão de que eu posso falar 1000 coisas, mas que eu preciso começar dizendo para vocês que sabe aquela sensação que você tem muito legal de quando você tá lendo um livro de fantasia ou então assistindo uma série de fantasia e aí é citada a figura do bardo, daquela pessoa que conta as histórias de uma maneira incrível que todo mundo quer ouvir, que criam e estabelecem lendas, que fazem heróis surgirem e caírem, e aí a gente fica com aquela coisa de, meu Deus, deve ser muito legal ver um bardo contando essas histórias, descobrir o mundo por meio dessas músicas, por meio dessas histórias. Como deve ser legal escutar uma coisa que é contada pra gente por um contador profissional de histórias. E essa é a sensação de ler essa trilogia, que por enquanto ainda tem só 2 livros. Aqui a gente conhece o Kvothe, que sim, tem esse nome que é complicado de falar, todo mundo fala do seu jeito específico, eu tô aqui dizendo desse jeito porque quem me falou que fala assim é o próprio autor. Name is Kvothe. Esse cara, ele é dono de uma taverna, ele mora lá junto com o aprendiz dele e ele tá em um momento muito triste da vida dele. Ele é recém-chegado em uma cidade, ninguém sabe de onde ele vem, ele só é a pessoa que é dono daquela estalagem, daquela taverna chamada Marco do Percurso. E é descrito pra gente que esse cara, ele é muito cansado, muito derrubado pela vida, muito sentido de coisas que aconteceram e é falado, inclusive, que ele é uma pessoa que espera a morte chegar. Mas com a chegada de um cronista na cidade, essa pessoa que sai viajando aí mundo afora e escrevendo sobre as histórias de grandes figuras, a gente acaba descobrindo que o coach, que na verdade é Kvothe, ele é um grande herói que é conhecido por todas as pessoas desse mundo, que tá na língua aí de vários outros bardos e que protagonizou feitos inacreditáveis, coisas que a gente já vai descobrindo ali no início do livro. Por quê? O Patrick Rothfuss, que é o autor desse livro aqui, ele é tão confiante na maneira lendária que ele consegue passar uma história pra gente, que já no começo ele entrega várias coisas. Esse cara é conhecido como Sem Sangue, como o Matador de Rei, como o Arcano, com um monte de outras alcunhas. E mesmo a gente já sabendo o final da história, né, a maneira como o nosso protagonista vai acabar, eu não consigo descrever pra vocês como é maravilhoso e, assim, delicioso você acompanhar toda a jornada dele até ali. Na verdade, eu acho que um dos grandes trunfos dessa história é você já chegar conhecendo aquele cara que tá acabado, que não tava nem aí pra nada, totalmente desmotivado, absolutamente tudo, que não consegue mais fazer magia direito, que não consegue fazer nada do que tecnicamente um dia ele conseguiu, e você fica se perguntando, brother, como é que esse cara foi o mais conhecido, essa lenda que todo mundo fala sobre ele, como é que ele acabou assim? Como é que deu tão errado? É uma história muito imersiva, muito encantadora e também visceral sobre medo, sobre amor, sobre luta, sobre a família que é biológica, mas também a família que a gente escolhe e conhece ao longo da nossa vida, sobre necessidade, assim, dolorosa, sobre muita sorte, sobre muita música, sobre muito talento, mas também sobre muita arrogância, sobre muitas dificuldades e sobre como existe uma maneira que uma pessoa pode construir a própria reputação como se fosse, assim, um projeto de engenharia civil. Então a gente tem aqui uma história que é sobre contação de histórias e sobre a importância dessa contação. A gente acompanha ele ali desde criancinha, né? Um filho de 2 artistas que vive nessa trupe itinerante
itinerante que sai de um canto para outro desse mundo, contando histórias, apresentando peças, cantando músicas, até que essa vida dele, que é muito marcada pela arte, ela muda meio que totalmente quando chega um arcanista e passa a viajar por um tempo junto com a família dele. E esse arcanista, ele descobre que o Kvoth, ele tem um talento indescritível para magia. Ele é, na verdade, uma pessoa que tem vários talentos. Chega até a ser complicado você descrever por que ele é um personagem tão bom e por que você gosta tanto de seguir ele ao longo dessa história, porque ele parece perfeito. Mas, na verdade, ele é tudo menos perfeito. E é depois desse encontro com o arcanista que o Kvoth decide que o grande sonho dele é um dia ir para uma universidade, esse lugar onde eles ensinam mágica. Mas aqui nas Crônicas do Matador do Rei, o sistema mágico, ele funciona de um jeito tão similar à ciência, né, à física, à química, que a gente meio que entende de verdade como ele funciona. É um dos sistemas mágicos mais fascinantes que eu já conheci e com certeza é um dos pontos altos aqui desse livro. Outro ponto alto, que pra mim é o mais alto de todos, é a maneira como esse cara escreve personagens. Eu sou uma pessoa muito ligada a personagens, eles são o que me levam dentro de uma história, o que me faz querer continuar um livro, ou 2 livros, ou 30 livros que seja, se eu for apegada o suficiente àquela pessoa e queira acompanhar a história dela ali até o final. E o Patrick Rothfuss, ele faz isso de uma maneira aqui, diferente de outras obras de fantasia, como por exemplo Game of Thrones, que tem vários personagens centrais e você acompanha a história por cada um deles, mas de vez em quando acontece, pelo menos comigo, de o personagem que eu mais gosto, ele demorar muito a aparecer, ou eu demorar muito a saber o que vai acontecer com ele, e ficar lendo ali, às vezes, lados da história de personagens que eu não sou tão ligada assim. Aqui a gente só tem o Kvoth, a gente só tem esse protagonista e a gente acompanha o mundo, os acontecimentos, toda a história pela visão dele e também pelas palavras dele. É uma experiência única ler esses livros. São livros que me fizeram rir em voz alta, também me fizeram chorar em vários momentos, fiquei profundamente emocionada e que também fazem a gente ter descargas de adrenalina real, assim, de você sentir todo o seu corpo reagindo àquela história em momentos que o protagonista consegue coisas pelas quais ele estava lutando muito. É uma história que é muito baseada também em algo que, obviamente, se eu tô falando de um bardo, eu tô falando disso, que é música. A música, ela é a coisa que move a história, ela é a faísca inicial de toda essa trama, ela é a alma desse nosso protagonista. Nada do que a gente lê aconteceria se não fosse por uma música. Uma música muito perigosa que fala de coisas muito tensas e misteriosas e que foi composta e cantada em uma maneira que não foi muito bem interpretada aí por grandes forças desse universo. Aliás, além da música, né, a gente tem vários outros aspectos que são apresentados pra gente de maneira muito natural, de um jeito que a gente vai descobrindo assim aos poucos, mas vai entendendo que aquele mundo é muito complexo. A gente tem sistemas monetários inteiros, lendas em um canto, sotaques de outros cantos, povos completamente diferentes, tudo isso a gente acaba acompanhando ali pela visão do nosso personagem principal. A maneira como o autor consegue descrever essas coisas pra mim é muito inteligente porque ele não cai naquela descrição exacerbada que tem muita gente que não gosta. Ele explica só o suficiente, mas ao mesmo tempo ele consegue ser poético, ele consegue ser envolvente, na verdade ele consegue descrever grandes coisas de maneira grandiosa como elas merecem, mas também as pequenas coisas muito simples de um jeito muito especial, em que a gente tá lendo e fica assim, com o coração cheio, lembrando de até experiências muito pessoais. Por exemplo, sabe aquela sensação de que você tá vivendo com os seus melhores amigos, uma coisa que é muito simples, mas que você vai lembrar para o resto da sua vida? Pronto, existe uma cena aqui que descreve uma saída da taverna do Kvoth e dos 2 melhores amigos deles, que acabaram de tomar o primeiro grande porre e estão ali, né, voltando naquele momento que eles nem sabem, mas que vai ser especial e que vai ser inesquecível. E essa cena, ela é descrita com uma sensibilidade tão grande, de um jeito tão especial, tão poético, que ela inspirou ninguém menos do que Lin-Manuel Miranda a tentar capturar essa sensação, né, esse sentimento dos 3 amigos voltando ali, vivendo aquela coisa que ao mesmo tempo é tão pequena e tão simples, mas também tão grande, tão marcante para a vida deles, em uma música, e essa música existe. Ela chama The Story of Tonight, uma das grandes músicas do maior musical das últimas décadas, que é Hamilton. Telling the story of tonight. Tell the story of tonight. Raise your glass to freedom. Então, se vocês ainda não foram convencidos, o negócio é o seguinte, esse livro é muito fácil de indicar, ele é muito fácil de se apaixonar, ele tem um começo um pouquinho lentinho, mas depois que você se apega aos personagens, a única dificuldade que você vai ter é de largar esse livro. Na verdade, eu tive tanta dificuldade de largar esse livro que eu segurei ele assim na minha cara
pra dormir, não dormir, virei várias noites aí lendo, de um jeito que a minha mão, cara, cortou do peso do livro e eu não consegui parar de ler mesmo assim. Se você tá procurando uma história que vai te fazer voltar a se apaixonar por fantasia, a te fazer esquecer tudo que tá acontecendo ao seu redor, esse livro aqui é pra você. E agora vamos falar das adaptações. Desde 2015 a gente sabe que foi assinado um contrato entre o Patrick Rothfuss e a Lionsgate vendendo os direitos de adaptação dessa obra pra um jogo de videogame, pra uma série e também pra filmes. Os filmes, eles vão adaptar os 3 livros, o terceiro, inclusive, que não foi escrito ainda, pelo menos não foi publicado, e que a gente já tá esperando há muitos anos, mas tudo bem, é porque o Rothfuss pode ir aí no ritmo dele, o que importa é sair perfeito, como saíram os outros dois. E a gente já ficou sabendo também que grandes nomes se envolveram na história desses filmes, como Sam Raimi, por exemplo, que é o diretor dos primeiros filmes do Homem-Aranha e que iria dirigir esses filmes aqui. E também, claro, eu já citei aqui, Lin-Manuel Miranda. Ele é tão fã, mas tão fã dessa história que foi ativamente atrás de fazer parte disso, de fazer parte dessas adaptações. And somebody said, "Some days simply lay on you like stone." And I saw it crop up in my mentions, and I went, "Yeah, man, I hear you." And all of my friends, they're like, "Pat, pat, 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 pat. It's Lin." He's like, "Man, I love your stuff. If you ever want to like adapt it or something, like talk to me." E se tem uma pessoa que é capaz de pegar o sentimento de música que é colocado dentro desse livro e traduzir para a vida real, essa pessoa, e só essa pessoa, é o Lin-Manuel Miranda. Como eu falei, o Sam Raimi já pulou fora da produção desses filmes, mas eles continuam buscando uma equipe ideal para trazer essa grande coisa, essa grande adaptação pra gente. Em um tópico de Ask Me Anything aí do Reddit, que foi feito na época de His Dark Materials, o Lin-Manuel Miranda foi perguntado por uma das pessoas como era que estava sendo trabalhar nessa adaptação das Crônicas do Matador do Rei. E ele falou assim, cara, pra ser sincero, a gente ainda não encontrou a maneira perfeita de fazer essa história vir pra essa outra mídia, mas não precisam se preocupar porque a gente não vai fazer essa adaptação de outro jeito que não seja perfeito, que não seja ideal, e assim, eu quero acreditar. O que eu acho que tá acontecendo, na verdade, é que é muito difícil pra um estúdio ou pra um diretor se comprometer aí a um projeto que ninguém sabe exatamente quando é que vai sair do papel, justamente porque o terceiro livro é algo que a gente já espera há anos demais. E é muito complicado você fazer uma adaptação dessa, trabalhar em uma adaptação dessa com um autor que não tá tendo a mesma frequência de, digamos, a J.K. Rowling na época de Harry Potter, que ano após ano você via que ela estava constantemente trabalhando naquela história e entregando livro após livro, porque aquele era o ritmo dela como autora. É muito difícil, né? Um estúdio chegar, querer fazer aquela adaptação ali, sem ter certeza de como é que aquela história vai acabar. Então eu acho que a trava que tá tendo nesse lado dos filmes é essa. Mas não precisam se preocupar, porque esses livros vão acabar, esse cara vai escrever, vai chegar até a gente o final dessa história, e com certeza, cara, eu confio tão cegamente que esse final vai ser maravilhoso como os outros dois livros foram, o primeiro principalmente, que, meu Deus do céu, esse livro é perfeito, que eu tenho certeza que vai ter briga de tapa, assim, entre o estúdio e outro pra fazerem essa adaptação, então apenas aguardem. Sobre o jogo de videogame aí, que ninguém sabe nem se vai existir, eu não vou falar absolutamente nada, apenas que eu estou nas orações pra que seja um grande elo perdido de adaptações de fantasia, se um dia existir, como é The Witcher Wild Hunt, apesar de ser bem difícil repetir esse feito. E agora falando sobre a série de TV. Desde o início é falado que a série vai acontecer uma geração antes da história dos livros. Muita gente acha, inclusive, que vai contar a história do Arliden e da Laurian, que são os pais do nosso personagem principal. É, inclusive, possível que o próprio Lin-Manuel acabe interpretando o Arliden. Essa série, ela tinha sido comprada pelo Showtime há muito tempo e já estava tudo certo ali pra acontecer e tal, só que recentemente o Showtime abriu mão dos direitos de adaptação dessa série e agora eles estão tentando vender pra várias outras partes, porque tem vários grandes nomes aí que estão procurando a próxima grande adaptação de fantasia. Depois que saiu Game of Thrones, todo mundo tá em busca do próximo Game of Thrones, que é um título que, infelizmente, eu detesto. Vou até fazer um vídeo eventualmente aqui só pra reclamar dessa história de próximo Game of Thrones. Mas o fato é que estão procurando isso aí. Estão procurando replicar o grande sucesso, a grande fábrica de trending topics que um dia foi Game of Thrones. E a gente tem um exemplo recente aí da adaptação de The Witcher na Netflix, que foi muito bem sucedida, que teve uma audiência enorme, que deixou a música na cabeça de todo mundo por meses, talvez por anos, porque essa música ainda está na minha cabeça. E isso acabou provando que é sim possível ser replicado, de certa forma, esse sucesso de Game of Thrones. E nesse mundo em que tá todo mundo procurando conteúdo original que vá fazer sucesso, que seja exclusivo do seu serviço, não tem porquê eles não quererem comprar algo que seja ligado a esse universo que é tão amado, que tenha a mão de uma pessoa tão forte dentro de Hollywood como Lin-Manuel Miranda, e que tenha todo o seu roteiro escrito, porque sim, o roteiro da série, da primeira temporada, já tá todo escritinho, tudo direito, só falta adaptar.
acreditar. Então sim, vai acontecer. E se você quiser chegar antes de todo mundo, segue a minha indicação, lê esse livro, me fala o que é que você tá achando, se você também tá apaixonado. Por favor, acredita em mim, aguenta ali o comecinho, porque depois você vai se apaixonar. E se você já leu esses livros, fala aqui embaixo nos comentários, porque eu quero ver. Vocês sabem que eu sou louca pra falar com várias outras pessoas sobre as coisas que eu amo. E eu espero que vocês também gostem dessa minha indicação. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.